Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Me ouvindo? Se não estiver ouvindo, eu vou pedir para colocar sintonizado no canal E, aqui no aparelhinho. E se mesmo assim ainda não estiver me escutando, eu vou pedir para trocar o fone lá fora, por favor. Tá? Que pode ser algum tipo de erro de áudio. Mas está tudo ok? Todo mundo me escutando? Então tá, vamos começar. Bom, primeiramente, boa tarde. Eu sou a Mariana, tá? Trabalho aqui no Sebrae. E eu vou apresentar para vocês a Camila, da Microsoft. Vou falar um pouquinho sobre ela. Ela é formada em Publicidade e Propaganda e pós-graduada em Gestão de Projetos pela Universidade Mackenzie. Especializou-se em Planejamento Estratégico e Marketing Digital para produtos de nuvem. É gerente de marketing de produtos na Microsoft, com mais de 10 anos de experiência em gestão de produtos de web hosting e cloud computing. Ok? Vou chamar a Camila aqui para continuar com vocês. Obrigada, Mariana. Boa tarde, pessoal. Obrigado por me prestigiarem aqui com o tempo de vocês. Eu sei que a feira está bastante concorrida, com bastante temas interessantes e stands interessantes, então obrigado por terem vindo. A ideia de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de cloud computing, né? Como a Mariana falou, foi a minha especialização de carreira, é onde eu tenho trabalhado mais recentemente, né? Apesar da gente achar que cloud computing é algo novo, é uma tendência recente no mercado, já tem bastante tempo. Já é uma tecnologia que não é tão nova assim, a gente está falando aí de pelo menos 5 anos aqui no Brasil, né? E é legal compartilhar com vocês que a adoção do cloud computing também começou pelas pequenas empresas, né? E que as pequenas empresas foram as primeiras a arriscar, a começarem a testar, e eu acho que hoje, né, ao longo da minha apresentação, vocês vão entender por quê. Então, acho que é inevitável, né, a gente não falar da crise, né? Já vamos tirar o bode da sala. Então, a gente sabe que são tempos incertos, a economia é incerta, o dólar está flutuando, o custo de tecnologia para a empresa no Brasil, de qualquer porte, está mais alto, né? Então, a gente sabe que a situação econômica não é favorável e parabéns a vocês que estão tentando empreender, né, e que estão empreendendo nesse cenário incerto. Mas o que eu acho que é legal, né, e a mensagem que eu quero trazer aqui para vocês é que a gente, infelizmente, não controla o rumo da economia nem o destino dela, né? A gente sabe que tem diversos fatores que vão influenciar o negócio e que a gente não pode atuar sobre eles. Então, a ideia aqui é a gente discutir um pouco como que a gente consegue atuar nos fatores que a gente tem controle, né? O que a gente consegue fazer dentro da nossa empresa hoje, dentro do nosso negócio, dentro da nossa iniciativa, do projeto novo, da ideia nova, como é que a gente usa a tecnologia de um jeito inteligente e que permita que a gente não aumente custos, nem que a gente aumente o risco usando essa tecnologia. Então, acho que, né, quando a gente fala dos fatores que a gente pode controlar dentro da empresa, é a mesma coisa quando às vezes a gente fala de o que a gente pode controlar dentro de casa, como que a gente navega nesses tempos incertos. O primeiro fator é economia de custos, né? Eu acho que quando a gente está falando de custo de tecnologia, a gente tem muita possibilidade de usar o nosso investimento, o nosso dinheiro, de um jeito mais inteligente. Ao mesmo tempo, a gente também precisa continuar inovando, né? A inovação é o que vai diferenciar a nós, Microsoft, a vocês, dos seus concorrentes, né? É engraçado quando a gente conversa com parceiros, com outros clientes, todo mundo está tentando ser criativo e investir em áreas que vão dar retorno. Por exemplo, mesmo com a crise,
tem vários clientes nossos que estão investindo em contratar pessoas de vendas, porque eles sabem que essas pessoas vão ter uma chance de vender mais, porque os concorrentes dele não estão fazendo a mesma coisa. Então, a força de vendas dele ganha mais corpo, ele tem mais chance de conseguir vender. Mesma coisa quando você olha empresas que querem inovar. Às vezes aquele projeto que estava guardado, ninguém queria arriscar, você não tem tempo de priorizar isso, né, entre os milhões de assuntos que você tem que prestar atenção. Mas agora, como você talvez tenha um mercado um pouco mais desaquecido, você começa a olhar para dentro e falar, bom, o que eu posso fazer de diferente, o que eu posso tirar do papel, que projeto que eu vou tirar da gaveta que pode me ajudar a me diferenciar da concorrência. E o terceiro fator, eu acho que é como você consegue fazer isso diminuindo o seu risco. Né? Como que você consegue inovar mais rápido, colocar produtos novos no ar, melhorar a sua eficiência operacional, lançar novos canais de comunicação com clientes, parceiros, etc., de uma maneira que você não tenha que gastar muito, de uma maneira que se você também experimentar e der errado, você consiga voltar atrás, você não tenha investido nem muito tempo, nem muito dinheiro nisso. E o nosso mantra em tecnologia é como você consegue errar rápido. Então, a fórmula não é acertar e conseguir montar a melhor infraestrutura possível. A melhor fórmula é você conseguir inovar rápido, testar rápido, experimentar, ver o que dá certo e o que não estiver dando certo você tira do ar sem ter um compromisso muito grande, né? Então, quando a gente fala, e aí eu já começo a entrar um pouco aqui em como o cloud computing pode ajudar, quando você pensa na tecnologia tradicional, né? Então, se você tem uma ideia nova, você quer começar a trabalhar melhor os seus canais de redes sociais, você quer implementar uma ferramenta de relacionamento com clientes e parceiros, né? Você quer ter um CRM melhor, você quer trabalhar essa base de dados, você quer, de repente, na sua loja virtual, fazer um sistema de recomendação de próximos produtos, de próximas compras, baseado no histórico que você já tem. Então, tudo isso, quando você começa a pensar, geralmente isso está associado a investimento em equipamento, investimento em pessoas, né, contratar às vezes um parceiro, um fornecedor, um especialista que consiga te ajudar e muitas vezes até contratar um funcionário para fazer isso para você internamente. Então, não que todos esses fatores estejam diretamente relacionados ao cloud computing, né, acho que a inteligência está de fato nas pessoas, mas o lado da tecnologia você consegue diminuir o custo e o risco. Por quê? Então, nesse gráfico aqui, para dar um exemplo, né, vamos supor que essa é a curva de crescimento de um negócio qualquer. Então, ao longo do tempo, eu vou aumentando a quantidade de funcionários, eu vou precisar adicionar mais usuários de e-mail, por exemplo, ou a minha base de clientes vai crescendo, né, esses clientes vão compondo os meus sistemas de CRM, de gestão empresarial, etc. Essa base vai crescendo de tamanho, então eu preciso de mais armazenamento, eu preciso armazenar mais documentos, tipo nota fiscal eletrônica, etc. Enfim, N cenários que a gente pode pensar no dia a dia em que a nossa demanda por capacidade computacional vai aumentando, né? Quando você pensa, né, no equipamento tradicional, quando você está comprando um equipamento para isso, ninguém compra hardware, né, ninguém compra um servidor ou um desktop pensando que na semana seguinte ou ainda dentro do mesmo mês você vai atingir 100% de uso daquele equipamento. Todo mundo compra, né, o que há de mais moderno naquele momento no mercado, pensando que você só vai trocar essa máquina daqui a 1 ano, 3 anos às vezes, né? E essa máquina também vai depreciando lá dentro. Então, quando você pensa nisso, né, o teu investimento em tecnologia, a licença de software que você precisa para esses equipamentos, por exemplo, você já fez o investimento lá no começo. E aí você investiu pensando que você vai usar 100% dessa capacidade bem lá na frente. Ou seja, o seu investimento hoje em tecnologia, ele não acompanha a curva de comportamento do seu negócio, né? Ele é um investimento que você precisa antecipar, né, e prever o quanto você vai crescer, o quanto você vai precisar disso no futuro.
Com isso, né, pensando olhando essa linha amarela aqui, daqui pensando há 3 anos eu preciso trocar esses equipamentos e investir de novo para começar a acompanhar o próximo patamar em que o meu negócio está. Se eu estou, né, nesse cenário que eu acho que está claro para todo mundo e é mais ou menos hoje onde todo mundo está, eu tenho, logo no começo, até que eu consuma 100% da capacidade que eu já comprei, eu tenho desperdício. Eu tenho uma capacidade ociosa grande que eu não estou usando e que eu sei que só vai ser ocupada lá no futuro. Mas, ok, eu já paguei, o recurso está lá. O problema é quando você tem um equipamento lá, né, já investiu, já está usando aquela infraestrutura e, de repente, né, vindo para cá, nessa curvinha aqui, que é onde o meu negócio cresce acima da capacidade que eu tenho disponível. E aí é onde está o risco, né, da gente começar a perder negócio. Então, dando um exemplo real, se a gente estiver pensando numa loja virtual, por exemplo, e a minha infraestrutura por trás não está preparada para receber a quantidade de acessos que eu estou esperando, ou não está preparado para um pico de demanda como Black Friday ou como Natal, por exemplo, certamente eu estou perdendo o negócio, né? Então, são clientes que estão tentando acessar o meu site e não conseguem. São clientes que estão tentando comprar alguma coisa e eu não consigo processar, eu não tenho recurso computacional para processar o pedido daquele cliente. Então, quando a gente começa a olhar isso de uma maneira, né, no dia a dia, eu acho que a loja virtual é o exemplo mais icônico, mas pensa, por exemplo, quantidade de caixas postais de e-mail. Quando você tem mais funcionários, você tem mais caixas postais. Quando você tem menos funcionários, você tem menos. Se você precisa, de repente, numa época sazonal, contratar mais gente ou ter funcionários temporários, ou, de repente, você tem um parceiro seu, né, um fornecedor seu trabalhando um projeto específico, você tem um aumento de demanda imediato. A hora que aquele projeto acaba e que o contrato dos meus funcionários temporários acaba, o que eu faço com aquilo que eu já paguei? Né, eu já fiz o investimento lá, eu já tenho o software para isso. Se eu tiver uma caixa postal a mais ou a menos, agora tanto faz, porque eu já fiz o investimento lá na frente. Então, acho que a ideia toda de dar esses exemplos para vocês é mostrar que o Cloud Computing, né, que é essa linhazinha azul aqui, é o que acompanha perfeitamente a sua curva de necessidade. Porque o Cloud Computing é uma tecnologia que você pode comprar recursos pontualmente, independentemente, né? Você aumenta e diminui o quanto você precisa à medida em que você precisa. Ou seja, nesse cenário que eu estou falando de Black Friday, por exemplo, eu posso simplesmente entrar lá no meu painel de controle do meu provedor, falo, bom, preciso de mais memória, ou preciso de mais espaço de armazenamento em disco. No dia seguinte, acabou a promoção, acabou a Black Friday, eu não tenho mais tantos acessos, eu não preciso de tanto recurso mais para acomodar isso. Então, eu posso ir lá e diminuir para a base inicial, né, para a quantidade que eu realmente preciso para o meu sistema continuar funcionando. Então, aqui eu acho que é uma maneira, né, da gente enxergar diferente o investimento que a gente faz hoje em equipamentos tradicionais, né, de hardware, servidor, desktops, etc. E software também, né? Pensa que sempre que você compra um servidor, você precisa ter lá um sistema operacional, provavelmente você vai ter um sistema de banco de dados, você vai ter outro sistema de produtividade, às vezes é um servidor de e-mail. Então, tudo isso, né, é um pacote que você já está investindo no começo, e quando você começa a olhar o benefício do cloud, o cloud justamente te entrega recursos que você pode manejar de maneira pontual e calibrar exatamente para aquilo que você precisa. Então, você nunca mais vai ter capacidade ociosa e você também nunca mais vai ter problema de perder oportunidades de venda ou não ter capacidade suficiente porque a sua infraestrutura não comporta. Ok, mostrei uma curva padrão, né, de crescimento no tempo, ele varia um pouco, mas ele está sempre subindo.
Né? E se o meu negócio tem um padrão diferente? Né? E se eu realmente, sei lá, eu sou uma pequena revenda ou eu sou uma consultoria, eu desenvolvo software, eu trabalho com projetos que eu preciso ligar ou desligar infraestrutura muito rápido. Né? Enquanto eu estiver desenvolvendo um projeto para um cliente, a minha infraestrutura precisa estar ligada. Se eu não estou desenvolvendo projeto, ou eu tenho os meus contratos estão diminuindo, ou o meu cliente, eu já entreguei o projeto para o meu cliente, eu preciso desligar isso. Você pode simplesmente ter um padrão de liga e desliga dentro do cloud e você não necessariamente perde a sua infraestrutura inicial, sua configuração inicial. Ou seja, sempre que você precisar religar esse ambiente, você consegue. E lembrando que sempre que estiver desligado, não tem custo. Né? Se está desligado, eu não pago. A partir do momento que eu preciso, eu ligo tudo de novo e começo a pagar só por aquilo que eu estou usando. Essa segunda curva, né, de crescimento rápido, então a gente sabe que tem muitas startups ou, né, negócios novos que às vezes começam muito pequeno, né, com uma infraestrutura até um pouco caseira, tentando acomodar com o que já tem, com os recursos que já tem dentro de casa. De repente você fecha um contrato grande, ou de repente o seu produto estoura e você não está preparado para aquilo. Né? Então também envolve um pouco da credibilidade, né, da sua nova marca, conseguir acompanhar e fornecer o melhor ambiente para o seu cliente, para o seu parceiro, para todas as pessoas que estão usando aquele produto conseguirem um desempenho bacana. Black Friday, por exemplo, né, esse de picos imprevisíveis é bastante comum em e-commerce. Então, todo mundo que tem uma loja virtual já teve alguma surpresa, disparou um e-mail marketing que teve um retorno bom e não estava esperando tantos acessos, fez uma promoção de queima de estoque e começou a ter mais acessos do que o normal. Então, esse tipo de pico é algo que eu consigo, à medida que eu vejo que o meu site está sendo requisitado ou que o meu sistema precisa entregar mais performance, imediatamente, em tempo real, eu entro no meu painel, como no Azure, por exemplo, eu ligo novos recursos, né, ou eu configuro escalabilidade automática, ou seja, eu deixo que o Azure tome a decisão por mim de até quanto ele precisa esticar para comportar esses novos acessos, e à medida que a demanda começa a diminuir, eu volto para o meu patamar inicial. Né? E lembrando que, quando eu estava falando de redução de custo, é justamente porque, à medida que eu uso, eu pago apenas pelo que eu estou consumindo. Ou seja, se eu preciso aumentar, claro que o meu custo vai ser mais alto. Se eu não estiver usando, eu volto para o patamar inicial. Eu não tenho mais custo com essa infraestrutura. E, por último, né, variações previsíveis. Então, se você já tem, de repente, vamos nesse mesmo exemplo da loja virtual, por exemplo, e você já sabe que Dia das Mães você vai aumentar o acesso, que Natal você vai aumentar o acesso, Black Friday você vai aumentar o acesso, por mais que talvez o volume seja imprevisível, você sabe que existe uma sazonalidade de consumo, né, de comportamento de visita ao seu site ou de uso de seus sistemas, que vai precisar de recursos variáveis também. Então, com isso, é legal que você comece a ter até mais inteligência para entender onde os seus recursos estão sendo dedicados, né? Quais recursos estão sendo mais consumidos, se eu preciso de mais espaço para armazenamento em disco, ou se eu preciso de mais memória, né? Ou preciso de um servidor virtual com mais poder de processamento para rodar meu sistema. Então, tudo isso, né, você começa a ter insights sobre como o seu site, ou qualquer que seja o sistema que você está usando na nuvem, como ele se comporta. E aí, né, eu falei muito do custo do equipamento comparado com o custo do cloud. Né? Então, a gente está falando de investimento em, basicamente, hardware e software. Só que a gente sabe que tem muitos outros custos associados que normalmente a gente não coloca na conta quando a gente está comparando uma solução de cloud com uma solução tradicional. Por exemplo, manutenção. Quantas vezes você vai ter que fazer manutenção, trocar memória, trocar
HD, aumentar o HD dessa máquina durante esse tempo que você previu. Quem vai fazer isso para você? É você que vai fazer? Você vai chamar um sobrinho ou um conhecido? Você vai contratar uma empresa, né, provavelmente uma revenda ali que é da sua confiança, alguém que você já conhece ou que alguém te indicou. E esse equipamento deprecia, né? À medida que você compra e esse equipamento vira propriedade da sua empresa, esse equipamento passa a contar no seu ativo e o seu ativo deprecia ao longo dos anos. Ou seja, se um dia você quiser vender tudo isso, o valor de mercado vai ser muito menor e claro que isso entra como uma linha de custo até na sua parte contábil. Né? Segundo, licença de software que eu comentei, né? E quando a gente está falando de cloud, não somente o hardware é contratado por hora, né? Por consumo, por capacidade computacional, mas a licença de software também, ela começa a ser cobrada só por consumo. Então, se eu tenho, por exemplo, um banco de dados que não vai ser usado ao longo do ano, que eu tenho um projeto temporário, eu posso pagar somente as horas em que eu estiver usando aquele banco de dados. Se o resto do ano ele estiver desligado, eu não estou pagando aquela licença, ao contrário da licença tradicional de software em que você faz o pagamento à vista e você ao longo do tempo rentabiliza isso. Espaço físico. Geralmente quando a gente está falando de equipamento, sempre tem lá uma máquina que está embaixo da mesa de alguém, ou tem uma sala escondida lá, que é o data center, ninguém mexe, é o cara do TI que mexe naquela máquina, aí você fala, bom, mas eu precisava de mais uma sala de reunião. Não, mas ali não toca ali, que ali está funcionando o data center. E aí quando você tem um data center dentro de casa, você também tem o custo de energia elétrica, porque o tempo todo aquilo está ligado, alguém tem que alimentar aquela sala funcionando, aquela sala ligada, e lembrar que todo equipamento ligado gera calor. E quando ele está muito quente, ele desliga. Então você precisa de ar-condicionado e às vezes você precisa até de gerador para garantir que você não interrompe nem o ar-condicionado ou se a energia cai, você consegue garantir a continuidade da operação. Imagina se você, por exemplo, é um varejista. Né? No varejo você tem lá as maquininhas de cartão de crédito e aquilo para de funcionar. Ou você tem um sistema de registro de pedidos ali no caixa. Se aquilo sai do ar, sua venda parou. Né? A não ser que você volte a anotar no caderninho, não tem, no seu sistema caiu. Hoje em dia, né, a gente sem e-mail, e se o sistema cai, a gente não faz nada. Então, esses são fatores interessantes de considerar, que geralmente quando a gente compara, né, a gente não coloca os custos indiretos que a gente está economizando com isso. Fora a segurança física, né, não só a segurança lógica da solução, de ter antivírus, ter firewalls, proteger a rede, mas também a segurança física. Né? A gente já viu não sei se todo mundo viu, algumas notícias recentes de sequestro de dados, né, onde algumas empresas foram roubadas, né, de equipamentos e os sequestradores queriam um resgate porque as empresas não tinham backup, do tipo, para eu devolver os seus equipamentos, você precisa me pagar um resgate. Então, esse é um dos problemas da vida moderna. Né? Então, quando você tem equipamento físico, você tem que garantir que aquele seu data center místico lá, que está numa sala, ou que ele está... ou é um servidor que está, né, dentro da loja ou que está embaixo da mesa de alguém, que aquilo esteja protegido, porque se um dia te roubarem, você precisa garantir, ou se acontecer qualquer coisa, né, não precisa ser um roubo, um sequestro, mas e se para de funcionar? Como que você garante que você não vai perder tudo aquilo que está lá? Ou que você garante, né, que o seu histórico está disponível para você continuar operando? E eu acho que, por último, o tempo. Né? Acho que o bem mais valioso de qualquer empreendedor é o tempo disponível. Né? Para que eu vou ficar me preocupando com metro quadrado, se a sala está na temperatura certa para refrigerar os meus servidores, se eu vou precisar contratar segurança ou não, se eu tenho backup, se eu tenho contingência disso, se der qualquer coisa errado, eu consigo continuar operando. Para
que você vai ter essa preocupação se hoje já tem soluções melhores que te fornecem a mesma infraestrutura numa equação de custo muito melhor, muito mais vantajosa, e que você não precisa nem ter essa dor de cabeça de administrar tudo isso. Então, né, eu acho que para sumarizar essa dica número 1 sobre como o cloud pode te ajudar a diminuir custos com infraestrutura hoje, primeira, né, pensar que todo equipamento tradicional tem capacidade ociosa, e capacidade ociosa, no fim, ele significa, né, se traduz em perda de dinheiro, é um dinheiro que você já investiu e que você poderia ter investido em outras linhas do negócio, ou ter investido em inovação, ou ter lançado novos produtos e até, eventualmente, contratado gente para compor o seu time, e você, né, já reservou aquele investimento para TI. Lembrar que o cloud é elástico, então lembra daquele gráfico que eu mostrei, né? O cloud ele consegue acompanhar exatamente a necessidade que precisa. É como se fosse um servidor que aumenta e diminui de tamanho à medida que você precisa. Então, o tempo todo você tem ali, a poucos cliques, a possibilidade de aumentar muito a sua estrutura ou diminuir à medida que você precisa. Não tem compromisso mínimo, então não tem contrato, não precisa negociar contrato de 1 ano, não precisa pensar se isso vai depreciar ou não, se vai ter multa de cancelamento, etc. Cloud é um modelo que é feito para ser consumido e pago à medida que você utiliza, então não necessariamente você tem que se preocupar com um contrato de serviço em que você vai ter uma negociação longa, e aí se você mudar de ideia precisa sair, o que eu faço? Eu preciso pagar multa e o provedor vai me cobrar, etc. Não é o caso. E, né, como eu falei em todos os pontos, pagamento por uso. Então, com pagamento por uso, você também garante que você consegue usar o seu dinheiro de uma maneira mais inteligente. E aí, na linha de aproveitar o dinheiro e usar ele, né, de uma maneira mais inteligente, se você não está gastando pesadamente com infraestrutura, você começa a ter recursos mais livres para investir em inovação, por exemplo. Né, que é o que eu falei lá no começo, é a inovação que vai te diferenciar do concorrente, é o que vai te ajudar a ganhar um mercado que talvez os seus concorrentes não tenham, é conseguir se destacar no mercado e conseguir sobreviver à crise ainda tendo sucesso. Né? Então, com esse cenário, né, e aí eu acho que entra um pouco de novo no lado técnico, apesar de que eu não quero entrar muito na camada técnica aqui. Imagina que você queira, né, vamos continuar naquele exemplo do e-commerce que eu acho que é mais fácil de todo mundo entender. Imagina que, ok, eu migrei o meu e-commerce para uma solução de nuvem, agora eu estou usando infraestrutura de um jeito mais inteligente, então toda vez que eu tenho um aumento de demanda, ou que eu tenho uma promoção, ou que eu tenho, né, uma data sazonal, eu consigo aumentar a capacidade de maneira rápida. E aí pensa também que em algum momento eu falo, bom, eu tenho uma base de clientes relativamente grande, já que eu quero começar a montar um cenário de recomendação, do tipo, como que eu posso entrar na minha base de clientes e recomendar o segundo produto? Né? Ou eu quero fazer análises ali, os clientes pagam mais em cartão de crédito ou pagam mais em boleto. Clientes que pagam em cartão de crédito, eles tendem a receber produtos mais rápido ou não, eles compram mais ou compram menos. Então, todos esses cenários, né, são, acho que, ideias que vão surgindo enquanto você está trabalhando com o teu negócio. Né? Você está focando em tentar inovar, em tentar se diferenciar. E aí pensa o quanto custaria você ter uma caixa de ferramentas com milhares de recursos para você criar coisas novas o tempo todo. Né? E eu gosto de mostrar esse diagrama porque o Azure da Microsoft, por exemplo, ele tem mais de, acho que são mais de 60 serviços, se eu não me engano. Cada serviço tem mais uma porção de funcionalidades dentro dele, que em poucos cliques, pela interface de uso do produto ali, o painel do Azure que você está acostumado a entrar, você tem todas essas ferramentas na mão. É quase que como uma caixa de Lego
que, né, para toda criança criativa e que está com vontade de inventar uma coisa nova ou de construir uma coisa nova, aquilo brilha os olhos, né? Do tipo, eu vou pegar essa caixa de Lego e montar o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Então, o cloud ele também começa a te dar mais ferramentas para ser mais criativo, para ser mais inovador. Então, esses componentes, por exemplo, se a gente avaliar toda a parte de análise de dados, né, BI, Big Data, internet das coisas, como que eu consigo usar, né, ou como eu consigo implementar novas funcionalidades, ter novas funcionalidades nos meus produtos, nos meus canais de relacionamento, ou fazer análises mais avançadas para conseguir extrair mais insights que sejam úteis para o meu negócio e para a minha tomada de decisão, sem eu ter que fazer isso do zero, né? Sem eu ter que pensar na solução do zero, contratar um software que faça isso, contratar um especialista, etc. Então, aqui você começa a ter uma caixinha de Lego que você compõe e vai construindo a solução à medida que você precisa. E tudo isso, assim como a camada de infraestrutura, que é o que está ali embaixo, você tem em poucos cliques. É só entrar no painel de controle, ativar. Provavelmente, se você tiver um parceiro, um especialista trabalhando nisso, melhor ainda, porque ele vai te ajudar a usar melhor cada um desses recursos que está disponível aqui. E aí, né, quando a gente fala de nível de entrega de serviço, né, qualquer empresa hoje pode ter um data center global. Então, quando a gente olha a planta de cobertura do Azure no mundo, são 24 regiões no mundo inteiro em que qualquer empresa, em qualquer lugar do Brasil, pode usar qualquer uma dessas regiões. Claro, a gente tem um data center do Brasil, é natural que um negócio aqui no Brasil queira usar o data center do Brasil. Só que se eu estiver falando, eu tenho uma plataforma de transmissão de vídeo, ou mesmo meu e-commerce que vai vender para clientes lá fora, eu posso usar toda essa rede que já está construída sem ter que investir um centavo nisso. Então, o investimento em infraestrutura, em cobertura global, já foi feito pela Microsoft. Então, vocês, como potenciais clientes, podem simplesmente usar essa infraestrutura. E aí, com isso, né, lembrando que tem clientes muito grandes usando essa mesma infraestrutura. Eu sempre acho legal reforçar isso, que hoje o cloud ele democratiza muito o poder da tecnologia, né? Então, hoje o site das Olimpíadas Rio 2016 está rodando no Azure. Imagina quantas visitas esse site tem hoje, quantas não vão acontecer enquanto o evento estiver acontecendo aqui no Brasil em agosto. Tem outros clientes de grande porte, por exemplo, a Globo, tem uma transmissão de um dos canais dela de TV a cabo, ela faz pelo Azure hoje. Então, toda essa tecnologia que está disponível para as grandes, ela também está disponível para as pequenas. É igual, não tem diferenciação, não tem segregação de porte, nem de indústria, nem de atividade, né? Pode ser um empreendedor individual, pode ser uma empresa global, multinacional, a tecnologia está aí, é igual. O que muda é o quanto cada uma está usando, né? Se a pequena precisa usar pouco, ela paga pouco. Se a grande precisa usar mais, ela vai pagar um pouco mais. E aí lembrar, né, que eu acho que é o recado mais, se vocês puderem sair com uma mensagem daqui, eu dei alguns exemplos, mas eu gosto de compartilhar que o Azure ele é uma plataforma para qualquer cenário. Você pode usar para fazer backup, você pode usar para fazer disaster recovery, por exemplo. Então, se pegar fogo na minha empresa, eu sei que o Azure vai assumir a minha operação e eu não vou ter interrupção. Ele pode ser usado para transmissão de vídeo online, ele pode ser usado para hospedar e-commerce, ele pode ser plataforma de BI, né, de Business Intelligence, de análises avançadas de dados. Ele pode ser minha plataforma de hospedagem de site ou do meu e-mail, por exemplo. Então, ele tem uma porção de usos que, como eu falei, né, ele é uma grande caixa de Lego que você compõe os recursos, né, você usa os bloquinhos para construir o que você quiser da maneira que você precisar. E aí o que é legal, né, que você também não precisa abandonar aquilo que você já está acostumado a fazer, o que teu parceiro, teu desenvolvedor ou a tua agência já está acostumado a fazer. Né? Microsoft é muito conhecida pelo Windows, mas o Azure ele também é uma plataforma para
aplicações mobile de Android, para aplicação mobile de iPhone, suporta linguagens open source, você pode ter um servidor Linux e você pode resolver trazer ele para cá, então você não precisa abandonar as suas ferramentas, as que você já tem familiaridade, as que você já está acostumado a usar, para começar a usar a nuvem. Então você acelera a sua curva de inovação, né? Você tem uma curva de aprendizado muito mais rápido, você traz as ferramentas que você já conhece, que já são familiares para você ou para o seu desenvolvedor, parceiro, quem quer que seja que esteja trabalhando aqui dentro desse ambiente, e você consegue, como eu falei, inovar mais rápido, colocar coisas no ar mais rápido e errar mais rápido, né? E com isso o risco fica baixo, porque você também só está pagando por aquilo que você ativou. E se eu achar que a minha ideia não deu certo, que eu preciso tirar ela do ar rápido, eu preciso ajustar ela rápido, eu consigo fazer aqui em poucos cliques, poucos minutos, sem ter que gastar muito em cima disso. E aí, por último, né, como eu falei, o melhor asset que um empreendedor tem é o seu tempo hoje. Lembra que a gente não quer que todo mundo seja especialista, não quer que todo mundo seja um profissional de TI, né? Vocês estão aqui para levar a ideia de vocês para frente, para criar uma nova empresa, criar um negócio, criar uma startup com uma ideia inovadora. Então, com isso, esqueçam que todo o lado de manutenção dessa infraestrutura, o investimento para ter essa infraestrutura funcionando, já foi feito pela Microsoft. Então, no fim das contas, vocês estão alugando recursos dentro dos data centers da Microsoft para implementar a ideia de vocês. Com isso, né, quando a gente fala de cloud, a gente sabe que tem muito receio com relação à segurança, né, segurança de dados. Aqui é um mapa das certificações que o Microsoft Azure já tem hoje. Então, você imagina também se você estivesse investindo numa solução proprietária de cloud, ou estivesse tentando implementar a sua nuvem privada, ou estivesse tentando, né, dentro do seu data center ali, manter tudo aquilo funcionando, garantir a segurança quer dizer garantir atender a padrões internacionais de segurança também. Isso custa dinheiro, isso dá trabalho, isso exige que um especialista esteja olhando o tempo todo, né, quais são as suas políticas de atualização de sistema, de troca de hardware, etc. A Microsoft também tem uma unidade de crimes digitais, em que ela consegue investigar, né, como essa rede de data centers global, a gente consegue identificar muito rápido comportamentos estranhos. Então, se tiver um usuário que está tentando acessar o seu site aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, ele está tentando acessar o mesmo site sei lá, da Ásia, qual é a probabilidade de um usuário, de uma pessoa, ter conseguido viajar daqui para a Ásia em menos de 1 minuto? Né? Nenhuma. Então, você começa a identificar padrões que são estranhos para conseguir colocar uma camada extra de segurança. Né? Mesma coisa, quando a gente descobre falha de segurança, bug, às vezes, de sistema operacional ou de plataforma de conteúdo, a gente sabe que tem várias né, tem os que a gente chama de exploit D0, né, que é onde os hackers estão tentando se aproveitar. A Microsoft já tem um time dedicado trabalhando nisso, né, e aí, lembrando, independente de porte ou de segmento que a empresa que usa aqui o Azure está usando, né, o padrão de segurança aplicado é igual para todo mundo, ou seja, vocês podem aproveitar uma camada extra de segurança, não tendo que se preocupar com esse equipamento em casa, porque a gente já está fazendo isso para vocês. Para dar uma ideia só, né, como eu falei lá no começo, nuvem parece um tema novo, mas ele na verdade não é tão novo assim. A história da Microsoft com data centers vem lá de 89, quando a gente está falando do Hotmail, do MSN, que são serviços que são conhecidos. Então a Microsoft já vem trabalhando com nuvem há algum tempo. E por último, né, são vários clientes já no mundo, né, são 20 milhões de empresas, né, e as pequenas empresas são uma parcela bastante importante disso. E lembrar
lembrar que a Microsoft também usa o Azure para operações bastante críticas, como o Xbox, como o Skype, o Exchange Online. Então, todos os serviços online na Microsoft hoje rodam dentro dessa mesma plataforma. Então, se, por exemplo, você está pensando em usar o Office 365, conta que o Office 365 está rodando nessa mesma infraestrutura. Então, mesmo que você não esteja usando na prática, né, infraestrutura ali, máquina virtual, usando rede, storage, etc., pensa que em alguma camada existe um serviço no seu computador em que você já está usando nuvem de alguma maneira. Bom, acho que aqui não vale a pena, né? Eu falei bastante dos investimentos que a gente faz em segurança, que acho que é mais para reforçar, né, os ganhos que se tem, contar com investimentos de um provedor de peso do que tentar fazer isso sozinho e tentar fazer essa equação de custo fechar. E aí, por último, né, para encerrar, eu acho que em dicas muito práticas, como começar então, né? Ah, gostei, me interessei, eu quero começar a usar cloud. Eu acho que sempre vale a pena pesquisar referência, né? Eu tenho alguns links aqui, essa apresentação acho que vai ser disponibilizada no portal do Sebrae depois. São clientes e parceiros que já estão usando Azure, são empresas como vocês, são empresas que há um ano atrás às vezes nem existiam, era só uma ideia na cabeça e que conseguiram colocar essa ideia em prática muito rápido, com risco baixo e custo baixo, e conseguiram obter sucesso no mercado brasileiro. Então, acho que sempre é legal, e aí, né, a gente tem parceiros usando o Azure para soluções de crédito para agronegócio, tem soluções de gestão e agendamento para salão de cabeleireiro, por exemplo. Tem plataforma de vídeo online, enfim, tem uma porção de outros parceiros que estão nos stands da Microsoft aqui também, que tem casos interessantes para contar e são histórias interessantes para contar, e eles podem dividir com vocês, né? Não sou eu da Microsoft falando sobre a Microsoft, eles contando a história de como foi a adoção de nuvem para o negócio deles e como isso ajudou ou atrapalhou em algum momento. E por último, convidar todo mundo, né? Para quem não sabe, o Azure dá R$750 para novos usuários testarem a plataforma sem custo, sem compromisso. Então, só entrar no site, é azure.microsoft.com, você cria uma conta completamente gratuita, né? E aí, se você por acaso tiver interesse, pode testar com R$750, você tem 30 dias para testar o que você quiser. Então, quiser fazer uma prova de conceito, quiser implementar uma soluçãozinha para começar a migrar, quiser testar uma solução de backup, pode ser legal para começar a experimentar, né, ficar familiar com isso, e aí depois começar a explorar os recursos mais avançados. E o que eu tinha para isso, para hoje era isso. Temos mais algum tempinho de perguntas e respostas. Se alguém tiver dúvida, estou à disposição. Alô? Pode, eu estou ouvindo aqui. Boa tarde. As duas primeiras empresas que você falou, a Azure é a terceira, né? Quais são as duas primeiras de armazenamento, né? Do ranking? Bom, hoje em cloud computing, os 3 grandes provedores mundiais são Microsoft, Amazon e Google. Então, essas são as 3 hoje. Dependendo de qual serviço você está falando, o ranking é diferente. Mais alguém? Não? Acho que tem uma pergunta ali, eu já... Boa tarde. Oi. Quando você fala sobre segurança, a segurança que vocês garantem é no próprio Azure. Mas, por exemplo, na minha máquina local, quando eu estou acessando o Azure, vocês também garantem essa segurança? Dá para garantir um certo nível. O Azure ele oferece, né, quando você faz essa integração com a sua infraestrutura tradicional, você conecta através de uma VPN. A VPN tem camadas de proteção de segurança, sim, que aí vão desde a autenticação do usuário, para ter certeza de que aquele usuário que está acessando pode acessar aquela informação, né, e se ele é um usuário legítimo da sua base. E você também tem a
camada de proteção na rede em si. Então, quando você está transmitindo esses dados para o Azure e os dados estão voltando, esses dados são criptografados localmente e em trânsito. Então, você tem uma camada extra de segurança que geralmente quando você está acessando por internet pública você não tem. Fechando essa VPN, você garante que só a sua infraestrutura e só as pessoas que deveriam acessar estão acessando. Entendi. Oi. No caso de levar a infraestrutura de um cliente, de uma loja, de uma empresa pequena para a nuvem, a gente depende muito da estabilidade da internet. O que a Microsoft recomenda em relação à infraestrutura para pequeno, para garantir essa disponibilidade? Assim, para diversos cenários, uma banda larga de boa qualidade é suficiente, né? Talvez se você estiver falando de grandes volumes de dados. Se for pequeno, geralmente a banda larga atende bem. Recomendaria que você tenha pelo menos 2 provedores diferentes, porque se um falhar, você garante que outro está conseguindo te atender. E tem uma terceira opção que, apesar, né, de não parecer uma solução para a pequena empresa, ela pode também ser para a pequena empresa, é conseguir ter um link dedicado da infraestrutura do seu escritório até o Azure. Né? E hoje a gente trabalha com um parceiro que é a Equinix, né, antiga Alog, que é também tradicional no mercado de data center. A Equinix hoje faz essa conexão entre qualquer data center, qualquer localidade física ao Azure. E aí você tem um link dedicado e privativo. É uma solução um pouquinho mais cara do que banda larga, mas dependendo da necessidade, se você estiver falando de um sistema que precisa de uma latência muito baixa, ou que você precisa de um tempo de resposta muito pequeno, o Express Route pode ser o caminho. Via de regra, a banda larga atenderia. A diferença da banda larga para um link dedicado hoje, você disse que é pequena. Quanto pequeno? Dá para mensurar assim? É fácil? Não, depende do cenário. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, né, você tem um banco de dados que está no Azure, mas o restante da aplicação está local, ou vice-versa, aí você pode ter, de repente, uma latência um pouquinho maior para aquele banco devolver informação para você. Talvez a banda larga não seja legal. Se você estiver falando que o sistema todo está rodando na nuvem, né? A aplicação em si e o banco de dados, e você só precisa consultar, internet pública geralmente funciona bem. Então, claro, depende de testar, etc. Existem alguns sites de benchmark público que depois eu posso compartilhar com você, em que você consegue testar a latência, né? Do tipo, você faz um ping da tua máquina e você sabe em quanto tempo o Azure retorna. E aí você pode testar em cada cenário. Então, depende muito de como seu sistema ou sua aplicação está construída e para que você precisa daquilo, né? Para que a aplicação vai ser usada. Tinha mais uma pergunta aqui. Acho que ele está na fila aqui há um tempão. Ele respondeu uma parte da minha pergunta com a outra, mas sobrou uma. Em relação aos R$750, ele já tem que ser vinculado a um cartão de crédito já, para usar os 750? Sim. É que eu tive uma experiência ruim com a Amazon, por já vincular o cartão e eu estar testando lá no período. Eles dão um ano, né? Diferente um pouco. E eu já recebi uma conta, né? Ali, quando acaba o 750, vai automaticamente consumindo ou eu posso programar para encerrar no 750? No Azure você consegue programar alerta e ele vai te avisando quando esse crédito... o cartão de crédito, infelizmente, é necessário porque o Brasil tem uma taxa de fraude muito alta. Então, tem muito usuário que não é legítimo. E a contabilização do crédito ela é semanal também? Como assim? Porque no Cloud do Amazon, é a relação que eu tenho. Ele contabiliza mais ou menos em uma semana. Então, quando eu tenho um processamento, eu não consigo que o alarme já me identifique de um dia para o outro. O billing só vai acontecer mais ou menos em 5 dias. Então, por isso que eu acabei acumulando um crédito. Né? Não, aqui você consegue acessar extrato em tempo real. O extrato de uso do serviço é tempo real. Para você ter uma ideia do que seria uma fatura, aí é no dia anterior. Então, sempre, diariamente, você consegue saber o quanto você está gastando. O alerta já me informaria no primeiro dia que recebeu. Obrigado.
Oi, eu estou pensando em fazer um teste onde eu vou subir mais ou menos um backup de 500 GB. Tá? Esse 500 GB com R$ 750 eu consumiria em quanto tempo mais ou menos? Tem ideia? Eu preciso fazer essa conta para você. Hoje 1 GB armazenado no Brasil, acho que é menos o storage em nuvem é bem barato, é menos de 20 centavos por giga. Eu tenho como conseguir esse valor? Existe uma calculadora no site que se você quiser a gente faz a conta aqui já, eu te ajudo a fazer essa conta. Ótimo, obrigado. O telefone tá ruim aqui. Tá conseguindo ouvir? Tô te ouvindo, pode falar. Eu tenho a intenção de prestar serviços para... Talvez seja o seu contato, porque eu tô te ouvindo bem. Então, eu tenho a intenção de prestar serviços para gráficas, né? E assim, eu faço o trabalho no meu computador e eu tenho dificuldade na hora de transferir esse trabalho. Hoje eu uso o WeTransfer. Mas assim, se eu começar... Eu tenho 2, 3 clientes. Se eu começar a aumentar o leque, eu não sei se eu vou conseguir dar conta, porque você tem que subir um por um no WeTransfer, né? Tem alguma forma que eu consiga trabalhar, um lugar que eu consiga jogar simultâneo, vários arquivos? Sim. Você poderia ter uma estrutura de FTP, por exemplo. Você cria um FTP dentro do Azure e é uma pasta que você pode... não existe uma sincronização automática como o OneDrive da Microsoft, por exemplo, mas você pode ter... você configura fazer backups dessa pasta diariamente. E aí, para quem tem que entrar no site, como é que faz para ver esse serviço? No próprio site do Azure tem os detalhamentos de todos os recursos lá. Aí você consegue ver, entra dentro de produtos, você consegue ver armazenamento. Mari, tá ali, ó. Você consegue ver dentro de armazenamento todas as funcionalidades dele, então isso você consegue... Ele vai estar em cloud de qualquer maneira. Então ele na verdade, um armazenamento em nuvem. A diferença é que o que você enxerga do seu lado é uma pastinha de arquivo. Entendeu? Boa tarde. Boa tarde. É o seguinte, se você vai pagar pelo consumo naturalmente, né? Quanto você usa. Se eu, por exemplo, ficar 2 meses sem trabalhar com o sistema, quanto que eu pago? Qual que é o valor mínimo ou isso é zero? Em teoria, o valor é zero. Se você tiver dados armazenados na nuvem, você vai pagar o giga que está armazenado lá. Só que processamento, né, como você não está rodando nada, não tem nenhum sistema consumindo processamento nem memória, essa parte você não paga nada. O seu custo mínimo seria a quantidade de dados que você está armazenando na nuvem. Se você não tiver nenhum dado armazenado na nuvem, tiver desligado 100% do seu ambiente, o seu custo é zero. Então, obrigado, gente. Até a próxima.